pastor Everton, que estaria conosco hoje. Nós remarcamos a data, ele vai estar vindo no último domingo do mês. Próximo domingo, querendo Deus, pastora Lita Portela vai estar conosco no domingo à noite. Tem uma palavra muito abençoada para a família. No outro domingo, pastora Marcela, da Igreja Batista Manancial. E no último domingo, pastor Everton, que é líder do Ministério de Família da Igreja Batista Amigos de Deus. Vai estar conosco nesses dias. Então hoje eu quero trazer ao seu coração uma palavra que com certeza você já leu esse texto algumas vezes, mas eu quero relembrar, reavivar esse texto no seu coração. Salmo 128. Aleluia. Salmo de número 128. Sofia, eu estou na Nova Almeida atualizada. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Aí você está olhando para o telão, já diz logo um amém também. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Já como os irmãos estão com a Bíblia aberta ou com o telão à disposição, eu vou ler o versículo 1, os irmãos leem o 2, eu leio o 3, os irmãos leem o 4, para ficar bem bonito, tá bom? Vamos lá? Então vou começar. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 2. Aleluia. A sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, e os seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Verso 4. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Verso 6. Quem recebe essa bênção desse salmo, dê um glória a Deus aí. Amém, Jesus. Eu quero isso para mim. Eu quero até o versículo último. Ver os filhos dos meus filhos. Queridos, que salmo tremendo. Que salmo que fala o nosso coração. E eu quero convidar você a orar comigo, para que essa palavra venha ao encontro da sua necessidade em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós te agradecemos por esse privilégio de lermos, de ouvirmos essa palavra. E a minha oração, Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa noite. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Dá-nos ouvidos para ouvir, mas um coração para crer na tua palavra que é a verdade. Obrigado por esse privilégio. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é: onde está a riqueza de uma família? Nós estamos no mês de maio, e o mês de maio é considerado o mês da família. Nós temos esse entendimento de que a família precisa estar bem. Não adianta a igreja estar bem. Aliás, a igreja não está bem se a nossa família não está bem. Porque a família, a igreja, é constituída pelas famílias daqueles que são parte da igreja. Então, se não está bem lá, não estará bem cá. Se a igreja não está bem, se a família não está bem, a sociedade não estará bem, o mundo não estará bem, nada estará bem. Então, tudo começa pela família. Já dizem que a família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. Nós aceitamos isso como plena verdade, até mesmo porque antes de formar uma nação, Deus formou uma família. Até antes mesmo de formar a igreja, de formar um povo, Deus formou a família. Então, a família veio como prioridade. A minha pergunta diante desse texto é: onde está a riqueza da família? Algumas pessoas podem tentar acertar essa pergunta. Na verdade,
todos fazem essa pergunta, todos querem saber onde está a verdadeira riqueza da família, mas são poucos os que acertam essa resposta. Talvez alguns arrisquem-se a dizer que a riqueza da família está nos bens que essa família possui, nas posses que essa família tenha. Então, nossa família, pastor, graças a Deus, é uma família de pessoas bem-sucedidas, na carreira, nós temos pessoas formadas, nós temos pessoas com uma boa posição social, nós temos pessoas influentes, nós somos uma família rica. Talvez outros, equivocadamente, pensem, a minha família não é tão rica, pastor. A minha família não tem ninguém conhecido. A minha família não é uma família influente, não é uma família de posses. Mal temos uma casa, pagamos aluguel. Não somos uma família rica. Irmãos, é aqui que muitas pessoas se equivocam. Nós temos visto famílias bem-sucedidas segundo os padrões humanos. Tem riqueza, tem posses, mas pobres e miseráveis no que diz respeito à essência do que é família. São famílias que não têm respeito, são famílias que não têm amor uns pelos outros. Nós vemos coisas absurdas acontecendo, muitas vezes em famílias riquíssimas. Esses dias todos nós acompanhamos um caso de uma família com muitas posses, mas infelizmente com uma história trágica, uma história de um pai abusivo, de um padrasto abusivo, melhor dizendo, de uma mãe conivente e um fim trágico de uma criança. E eu pergunto, isso é riqueza? Será que, segundo a Bíblia, é isso que a gente pode afirmar, que é uma família rica? Não. Não isso. E ao contrário, muitos que talvez não tenham tantas coisas, muitos que talvez não tenham posses, não tenham bens, mas, irmãos, é um lar tão cheio de graça, é um lar tão cheio de paz, é um lar de harmonia, é um lar onde as pessoas se dão umas com as outras, conversam umas com as outras, se perdoam umas às outras. E eu posso dizer que a riqueza está muito mais próxima desse lar do que a outro, do que daquele que tem tudo, mas falta o que é essencial. E aqui, segundo a palavra, irmãos, segundo esse texto que nós acabamos de ler, esse Salmo 128 é um salmo lindo. O Charles Haddon Spurgeon, ele diz que esse é o hino da família. Ele fala, irmãos, de algo tão precioso e mostra para a gente aonde está localizada a riqueza de uma família. E aqui nós vemos a princípio, no verso 1, no topo da lista, aonde está a riqueza de uma família. Leia comigo mais uma vez. Bem-aventurado é o homem ou aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então a riqueza de uma família está primeiramente numa comunhão genuína com Deus. Aí no topo da lista, antes de falar de fruto de trabalho, antes de falar de bens, antes de falar de família propriamente dita, com esposa, com filhos e com netos, tudo começa com Deus. Tudo começa com uma comunhão genuína com Deus. Por que eu falo genuína, irmãos? Porque é muito fácil a gente encontrar casas que supostamente são casas, são lares onde se tem uma fé. Às vezes, uma Bíblia aberta no centro da sala. Às vezes, irmãos, tocando até canções cristãs dentro de casa. Isso faz parte da nossa espiritualidade? Sim. As canções, as orações, mas eu falo de uma comunhão genuína. Porque o texto mostra, irmãos, que esse homem, essa pessoa que teme a Deus, ele obedece a Deus. Ele anda nos caminhos de Deus. Ele tem um temor correto que o leva a um andar correto. É uma vida associada com a fé. Hoje, infelizmente, nós temos visto uma religião pobre e vazia nos lares de muitos.
Uma religião, se eu posso dizer, até farisaica. É aquela que diz, faça isso, mas não faz. É aquela que coa um mosquito e engole um camelo. É aquela rígida. É aquela que observa princípios que muitas vezes não tem nada a ver com a fé. São doutrinas de homens. São usos e costumes. E que se aparentam uma religião, mas que na verdade não é uma religião verdadeira. Não é uma espiritualidade verdadeira, mas é uma espiritualidade falsa. Porque na verdade, quando um lar teme a Deus, a busca é que se obedeça de fato ao que é princípio da palavra. Princípios que vão além do estereótipo, princípios que vão lá do coração, princípios que brotam de dentro, do interior. Às vezes a gente está lavando o exterior do copo, o exterior do prato, mas esquecemos do que Jesus disse: primeiro o interior, primeiro aquilo que está lá dentro do copo, porque se você lava o interior, o exterior ficará limpo também. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não tenha uma fé que se mostre. Então minha fé, pastor, o que vale é o coração. E está com a vida toda desandada, porque Deus vê o coração. Não estou falando isso. Uma fé que brota do interior, ela se manifesta no exterior. Amém, irmãos? Se nasce aqui, se eu limpo primeiro aqui dentro, se eu cuido primeiro do meu interior, meu exterior vai refletir o meu interior. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui um texto que mostra que a riqueza da família parte de uma comunhão genuína com Deus. O segredo começa no topo da lista. Temer a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é um respeito reverente a alguém que a gente entende ser muito, muito maior do que nós. Temer a Deus é ter admiração diante desse que é o Senhor dos céus e da terra. Desse que nos amou a tal ponto de enviar o seu Filho único para morrer por nós. E a gente fica diante desse Deus com o coração quebrantado. A gente fica diante desse Deus verdadeiramente em temor, em reverência e santo temor. Esse Deus que é santo, que é justo, que é luz, que não aceita trevas perto de si. A própria luz expulsa as trevas, a própria santidade repugna a impureza. É esse o nosso Deus, que não tem o mal por inocente, que não toma um inocente e o faz culpado. Ele é justo, ele é reto em todos os seus caminhos. E diante desse Deus a gente só tem que admirá-lo. Diante desse Deus a gente se curva, a gente o reverencia, a gente o adora. Veja que o temor, irmãos, diferente do medo, o medo repele, o temor atrai. Se eu admiro algo, aquele algo, objeto, alvo da minha admiração, me leva a estar mais perto dele, a querer conhecê-lo, a querer admirá-lo, contemplá-lo. Se nós tememos, irmãos, a Deus, nossa disposição será de ir ao encontro desse Deus, de nos achegarmos a Ele, na certeza que Ele vai se achegar a nós. E quanto mais nos achegamos à luz, mais iluminados ficamos. Quanto mais nos chegarmos à luz, mais veremos com nitidez aquilo que está oculto, que está em sombras na nossa própria vida. E quanto mais isso acontece comigo, acontece com a minha família, mais o que é errado, mais o que é trevas, mais o que é da carne, mais o que é do mundo, eu não entendo, irmãos. Isso daí é inadmissível para um lar que se diz um lar cristão, onde há muitas vezes uma confissão de que nós servimos a Jesus. Eu lembro daquela história, já falei essa história algumas vezes, mas eu quero repeti-la, porque fala de uma família que colocou na porta da sua casa: esse lá pertence a Jesus Cristo. Tão bonito, né? Quando a gente vê um carro assim, uma casa. Minha família pertence a Jesus. Só que, irmãos, a vida da família estava tão distante de ter Jesus como Senhor daquele lar.
era xingamento para lá, era palavrão para cá, era coisas que não eram compatíveis para uma família que se dizia cristã. E essa família brigou um dia, mas brigou e xingou, e foi prato que voou, e aquele escândalo. E os vizinhos ouviram isso. Eles moravam no prédio. E disse que no outro dia, quando eles saíram para trabalhar, que abriram a porta, aquela placa, ela não estava sozinha. Tinha assim, esse lar pertence ao Senhor Jesus, mas embaixo alguém escreveu em papel e colou na porta, com os seguintes dizeres: mas no momento está emprestado ao diabo. Pertence a Jesus, mas agora quem está dominando é o Satanás. Irmãos, que testemunho a gente tem dado de uma família cristã. Não estou dizendo testemunho apenas para que as pessoas, os nossos vizinhos vejam, não é isso. Porque se for essa nossa intenção, a gente também é meio farisaico. Mas em casa, será que de fato eu tenho vivido, eu tenho andado nos caminhos do Senhor? Nos meus passos, aquele livro antigo que diz o que faria Jesus, será que a gente tem buscado praticá-lo em casa? Será que eu não estou sendo muito desrespeitoso com os meus filhos? Ontem eu fui chamar a atenção da Débora, e ela ficou parada no final do que eu falei, e o olhinho dela estava meio marejado. Eu disse: minha filha, você ficou com raiva? Ela disse: papai, você falou muito grosso comigo. Irmãos, eu estava certo no que eu falei, mas eu estava errado no como eu falei. Está dando para entender? Muitas vezes, porque a gente tem razão, a gente perde a noção do respeito. Não é porque é uma criança que eu não devo pedir perdão a ela. Eu abracei e disse: minha filha, me perdoe. Papai estava certo e eu não tiro uma palavra do que eu disse. Mas eu estava errado no como eu falei com você. E ela já abriu o coração. Coração de criança é diferente do nosso. Já disse: está perdoado, papai. Irmãos, como a gente tem vivido dentro da nossa casa. Não adianta a gente colocar lá: meu lar pertence a Jesus, e a nossa conduta está sendo diferente dessa fé que a gente professa ter. Então começa aqui, começa no temor de Deus, um temor correto que leva a um andar correto. Qual tem sido o nosso testemunho, pais, diante dos nossos filhos? Não adianta a gente cobrar uma devoção se a gente não está vivendo como pais essa devoção. Não adianta gritar e dizer: menino, ore, se os filhos não nos veem orando. Não adianta dizer: leia a Bíblia, se ele não vê a Bíblia sendo lida por nós. Tudo começa pelo exemplo. Tudo começa pelo que eles veem, enxergam em nós. Como que eles vão tratar os seus cônjuges amanhã, exatamente como eles veem a gente tratando o nosso cônjuge dentro da nossa casa. Da mesma forma, é um discipulado que você não sabe, você talvez não intitulou oficialmente, dizendo: eu estou fazendo um discipulado, mas você está. Nós estamos, nós pais estamos fazendo um discipulado sim com os nossos filhos. Irmão, não é de estranhar isso não. Estranhar a espiritualidade em casa, não é. Irmãos, Deus já mostrou o querer dele assim lá no Éden. Deus, desculpa a expressão, mas ele não ficou assim acanhado, nem de atrapalhar a lua de mel do Adão. Ele fez a Eva, e ele disse: aqui, ó, Adão, está aqui sua mulher. Adão, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado, joia. Mas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, na viração do dia, estava lá Deus batendo na porta. E aí, gente? Vamos conversar um pouquinho, como é que foi? Foi bruto, Eva? O Adão foi gente boa? Ah, meu filho, discipulado. E muitas vezes a gente estranha, a gente acha incomum.
A gente separa igreja e família. Não, eu estou vivendo na minha casa, a igreja é a igreja. Aqui não, aqui não. Aqui é irmãos, a sua casa é uma extensão do que você vive aqui. E o que você vive aqui é uma extensão do que você vive lá. Enfim, está tudo interligado. Amém, irmãos? Tudo interligado. Eu estou falando disso, irmãos, porque Deus tem um propósito de abençoar as nossas famílias. Mas antes de abençoar, Deus tem que alinhar. As promessas de Deus, na sua quase totalidade, são condicionais. Não tem como a gente viver uma bênção de uma promessa se a gente não se amolda, se alinha àquela promessa. Se você ouvir minha voz, comerá o melhor dessa terra. Se você andar nos meus caminhos, nenhuma praga, nenhum mal, os celeiros estarão fartos. Se você for fiel, enfim, são condições. A família precisa andar debaixo disso. Irmãos, é tão tremendo porque essa vivência de fé dentro da nossa casa, ela traz uma bem-aventurança. Como começa o salmo? Bem-aventurado é o homem que possui muitos bens. Não. Bem-aventurado é o homem que troca de carro todo ano. Não. Bem-aventurado, irmãos, o princípio é esse. Bem-aventurado significa mais do que feliz, significa próspero, significa alguém realizado, próspero em todas as coisas. Esse homem, ele é bem-aventurado porque teme o Senhor e porque anda nos seus caminhos. Irmãos, isso é condição. Nós precisamos verdadeiramente entender que o nosso lar precisa ser um lugar de adoração. Nossa casa deve ser um templo ao Senhor, um templo de adoração ao nosso Deus. Seja, irmãos, com 1, 2, 3 pessoas que lá sejam convertidas de fato, mas devem começar a partir daí, e esperar que Deus, à medida que a glória for sendo trazida para dentro da nossa casa, ela vá quebrando a dureza, a resistência do coração das pessoas. Muitas vezes a gente está pregando muito, mas vivendo pouco. A gente está clamando, gritando, e as pessoas já estão lá ouvindo isso há muito tempo, mas não estão vendo isso na nossa vida. E soa como algo ruim, que cria mais barreira. Na verdade, irmãos, devemos, em circunstâncias assim, procurar trazer a glória de Cristo para dentro da nossa casa. Não viver santo, não viver no temor do Senhor, e aquilo vai quebrando as resistências. Muitas vezes o seu pai não quer ouvir a sua pregação, ele quer ouvir um pedido de desculpas. Muitas vezes seu filho não quer ver sua pregação, quer ver você conversar com ele, quer ver você ser quem você é, quer ver o seu carinho, o seu afeto. Irmãos, muitas vezes nós estamos malhando em ferro frio, nós estamos muitas vezes perdendo toda a nossa energia, porque na verdade o que nos torna bem-aventurados é uma fé coerente com a vida. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Começa daí. Nossa primeira riqueza é essa. Então nossa casa, queridos, precisa ser um ambiente onde a gente possa externar adoração a Deus, onde a gente possa colocar um cântico, onde a gente possa cantar junto. Ou se não der para cantar junto, pelo menos que seja um lugar onde você possa adorar o Senhor. Pastor, ninguém lá é crente, então cante você. No seu tempo com Deus, ore, cante, torne daquele ambiente um templo dedicado a Deus. Faça o seu tempo de oração, de leitura da palavra, leia a Bíblia. Irmãos, a Bíblia não pode ser algo esquecido dentro da nossa casa, um livro perdido dentro do nosso lar. Nós precisamos lê-lo. Muitas vezes, irmãos, não vai ser necessariamente abrindo o livro,
Mas como diz Colossenses, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Muitas vezes a nossa conversa é uma conversa cheia da palavra. Sabe esponja? Quando você embebeda a esponja na água, por onde você apertar vai sair a água, porque ela está embevecida com a água. Assim deve ser o crente com a palavra. Quanto mais cheio, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se essa palavra habita ricamente em nós, aonde apertar sai palavra, aonde apertar sai Bíblia. Você está vendo um programa na televisão, você já vai poder trazer um juízo da palavra. Olha, meu filho, isso daí está errado. Ou então, meu filho, é isso daí que está certo. Se você ouve uma música, uma canção, ou qualquer coisa que passa na rua, e muitas vezes, irmão, não tem como a gente fechar-se para isso. Passa ali, aquela música está contrária a algum princípio da palavra, e hoje está assim. É um momento de você que está cheio da palavra, por onde apertar sai Bíblia. Você já poder trazer um diferencial, trazer uma instrução, trazer uma correção, baseado não no que você acha, não no que você pensa, mas na palavra de Deus. E às vezes nossos lares estão sendo firmados nos nossos usos e costumes. Eu digo isso porque eu fui criado num lar com muito amor e respeito, mas com o estilo dos meus pais. Então meu pai, ele tinha alguns dogmas, algumas maneiras de conduzir. Por exemplo, se eu sentasse à mesa, ou qualquer um de nós tínhamos os lugares predeterminados. Esse lugar ninguém senta porque é do irmão mais velho. Esse lugar não senta porque é da irmã. Esse lugar ninguém senta. Você disse, não, até aí tudo bem. Mas irmãos, eu não podia cantarolar. Imagine que eu tivesse à mesa e eu tivesse batendo assim, cantando assim, só sussurrando. Meu pai já me mandaria silenciar, porque a mesa é lugar de respeito. Irmãos, eu não podia usar um chapéu, um boné sentado à mesa. Aí você disse, isso que é um lar de respeito. Meu irmão, o meu lar que fui criado era um lar de respeito por outras coisas, mas não era pelo fato de eu usar boné quando tivesse à mesa, não. É tanto que na minha casa, se eu quiser sentar à mesa e almoçar com minha família de boné na cabeça, no meu lar eu posso. Está entendendo isso? E nem por isso eu falto com respeito. O problema é quando nós pais muitas vezes instituímos um monte de regras, que muitas vezes estão tão longe do que é a Bíblia, tão longe do que é a palavra de Deus. Enchemos a nossa casa com um fardo pesado de carregar, quando na verdade nós cantamos, o do Senhor é tão leve, o jugo dele é tão suave, e a gente pode viver uma vida tão mais tranquila, tão mais leve, tendo a palavra como um princípio básico na nossa casa. Falou grosso, pede perdão. Mentiu, se arrepende. Correção, instrução na palavra de Deus. Primeiro princípio, temor do Senhor. Segunda riqueza, deixa eu correr. Segunda riqueza, verso 2, é a riqueza do contentamento e da satisfação. Diga, riqueza do contentamento e da satisfação. Olha o que diz no verso 2. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Ou tudo irá bem com você. Veja, irmãos, eu vejo uma imagem aqui de alguém satisfeito, de alguém feliz, de alguém pleno. Ele trabalhou, ele se esforçou demais, e ele está comendo o fruto do trabalho dele. Ele está usufruindo daquilo. Essa imagem é uma imagem que transmite algumas verdades. A primeira, uma vida pacífica, uma vida de paz. Veja, irmãos, existia tantas coisas que tiravam a paz do povo de Deus. Hoje de manhã Tássia falava sobre o Gideão, mencionou ele, quando os israelitas estavam malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de uva ser pisada e não de trigo ser malhado. E eles estavam fazendo isso porque tinham medo dos saqueadores. Se os inimigos viessem, iriam roubar o trigo deles. Veja, essa expressão não traz medo. Você vai comer o fruto do seu trabalho, ninguém vai roubar o fruto.
do seu trabalho. Nenhuma praga vai comer o fruto antes de você. Imagina alguém que planta, mas quando vai colher, percebe que alguma praga chegou antes. E aquele fruto foi perdido, porque a praga devorou. Ele está dizendo que isso não vai acontecer. Você vai comer o fruto do seu trabalho. Vai ter uma vida de paz, pacífica, vai ter um momento de satisfação, e isso fala a expressão comer. Você vai se deliciar, você vai aproveitar do que você se esforçou para ter, do que você trabalhou para conquistar. Você vai comer o fruto do seu trabalho. Isso traz a ideia de contentamento, é de alguém que não fica olhando para o que o outro tem, não fica se comparando, não fica cobiçando o que o outro tem, não deseja o que é do outro. Ele está satisfeito com o que ele tem. Ele vai agradecer, ele vai levantar aquele alimento para o céu. Pode não ser um caviar, pode não ser um filé mignon, mas ele vai dizer: foi o fruto do meu trabalho. Eu estou comendo esse fruto em paz. Eu estou comendo esse fruto com alegria, com gratidão no meu coração. Eu não preciso ter o que o outro tem. Irmãos, isso torna a vida da gente tão leve. É saber reconhecer o que Deus tem nos permitido viver. É saber agradecer o que Deus tem feito chegar à nossa vida como fruto do nosso trabalho. Muitas vezes, irmãos, pessoas, famílias entram numa vida louca de dívida, tentando ter o que não pode ter, tentando comprar o que não tem condições de comprar, e fica aquele pandemônio dentro de casa, porque quer dar uma satisfação para os outros, quer dar para os outros uma aparência. Isso à custa de muita tribulação dentro de casa, muita tribulação dentro do orçamento. Irmãos, ele está mostrando aqui uma vida de contentamento, não é de acomodação. Se você pode plantar mais, você vai colher mais, mas não adianta querer colher mais se isso não está proporcional ao que você semeou. Acomodação é uma coisa, satisfação é outra. Deus, o que eu plantei, eu estou colhendo. Não foi tudo o que eu gostaria, mas na próxima estação eu vou plantar mais e vou colher mais, amém. Mas enquanto isso não acontece, eu vou pegar esse fruto do meu trabalho e vou usufruir dele com alegria, com gratidão, sendo quem nós somos. Irmãos, tem pais que ficam meio doidos em querer dar para os filhos uma vida que eles não conseguem ter, nem dar para os filhos. Você tem que ter uma calça de marca. Lá na minha casa, meu irmão, primeiramente na minha casa onde eu fui criado, tinha isso não. Tem que ter uma calça com um símbolo assim antigamente era a Zump, que era uma você não é dessa época, não? Da Fórum. A mochila tinha que ser da Company. Aqui não tinha isso não, mas lá tinha. E meu pai não tinha isso não, era na feira. Não era porque meu pai não tinha condições não. Ele comprava algo de qualidade, mas não precisava ser de marca, porque necessariamente algo de marca talvez tenha qualidade, mas não significa que aquilo que não tem marca não tenha qualidade. Quem está entendendo? Não significa. Então ele comprava uma calça boa, bacana para mim, mas que não tinha nenhum símbolo, nenhum ícone de status. E todo mundo andava assim, exibindo assim, aqui, ó, olha a minha calça, o que é que tem? Eu não tinha nada para mostrar. Então lá em casa não tinha esse negócio de dar impressão para os outros, não. E isso nós passamos para a nossa casa. Tarso, da mesma maneira, foi criada dessa forma. Não tinha esse negócio de você tem que ter, porque você tem que mostrar que você não é, você é alguém. Você é meu filho, vou parcelar em 50 vezes. Mas você vai ter. Não. Come do fruto do seu trabalho. Faz os seus filhos enxergarem o valor que tem aquele fruto que você colocou na sua casa. E você, filhão, que fica se comparando com o filho dos outros,
Você que está aqui, que é solteiro, que está ainda na dependência financeira dos seus pais, quando você tiver dinheiro, aí você paga em 50 vezes. Mas para de ficar exigindo, mas também a miséria aqui dentro dessa casa. Está ali seu pai ralando para ti. Irmãos, ser pai, ser mãe, é uma missão, como o Tássio falou uma vez aqui, é uma missão muitas vezes ingrata. Porque nenhum papai aqui, cadê os pais? Levante a mão. Que tem filhos já numa idade de razão. Ok. Alguma vez seu filho já chegou e disse assim: papai, valeu demais. Nossa, você pagou a conta de luz esse mês. Uau. Quer nem saber. Agora, se cortar, não vai dizer assim: valeu, papai, você pagou a Copasa. Copasa da paga. Vai tomar o banhozinho dele. Irmãos, mas é isso que a gente faz como pai. Não estou dizendo que é só isso, não. Tem muito mais, é comida, é dedicação, é tempo, é ouvido, é instrução. Irmãos, e a gente não faz porque a gente espera alguma coisa. Você que vai ser pai e mãe um dia vai saber. Aliás, você já ouviu isso dos seus pais alguma vez na vida? Quando um dia eles disseram assim: um dia você vai ser pai. É justamente isso. Porque muitas vezes, irmãos, tem pais aí querendo dar ao filho uma vida de ilusão. Não estou dizendo que você não deva dar, não estou dizendo que você tem que ser muquirana, se você tem condições. Se o fruto do seu trabalho lhe permite, isso faça. Mas se não permite, não se cobre, não se culpe. Não acho que você é menor porque você não consegue dar um PS. Já tem 5? Um PS5. Mano, na minha época nem Atari eu conseguia ter. Eu tinha que ir para a casa dos amigos para poder jogar lá. E nem por isso eu cresci uma pessoa frustrada. Minha autoestima é lá embaixo. Eu sou um rapaz opresso. Irmão, eu quero te dar essa palavra, você que é filho, seja mais agradecido, seja mais grato, diga mais, fale mais. Talvez hoje você já consegue se manter, mas alguém pavimentou o seu caminho para você chegar onde você está. Alguém trabalhou para que você hoje estivesse bem. Honre seus pais. Honre. Se você puder fazer mais, faça. O que eles semearam na sua vida, e se isso está vindo em colheita para você, semeie de novo na vida deles. Ou então, dê frutos que vai alegrar o coração deles, porque quantos frutos você recebeu do trabalho deles? E aí, queridos, nós vemos uma vida de tanta satisfação. Ele vai comer do trabalho e vai ficar feliz. Aleluia, está bom demais. Tudo vai te bem. Ser contente, ser pleno e satisfeito é um problema que nós temos visto em muitas famílias dos nossos dias. Segunda riqueza é essa: seja contente, seja grato, seja satisfeito com o fruto do seu trabalho. Amém, queridos? E para finalizar, a riqueza de uma comunhão e de uma harmonia dentro da própria casa. Leia comigo o verso 3. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Irmãos, que texto rico. Esse texto me mostra um lar. Perceba a figura, irmãos. Aliás, esse texto é cheio de figura. Se você começa no verso 1, a ideia é de uma pessoa ainda solteira. É um rapaz que teme ao Senhor, que anda nos caminhos. É lógico que ele vai continuar temendo ainda quando casado. Mas esse homem que teme ao Senhor, porque fala de um homem,
primeiro verso fala de um homem. Esse homem que teme ao Senhor, no verso 2, ele vai trabalhar. Ele vai começar a semear. E ele vai começar a ter fruto. A Bíblia diz: apronta primeiro os teus campos e depois constitua família. Tem muito jovem aí que quer o casamento, mas não quer a dureza. Não quer trabalhar. Diferente dos nossos jovens aqui da Hebron, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está solteiro, olha aí, você que está na sua casa, tem solteiros e solteiras aqui, mulheres e rapazes de Deus, moças e rapazes de Deus que estão trabalhando duro, já preparando tudo, porque quando chegar a bênção, está pronto para receber. Amém, irmãos? Não adianta só ficar orando, não. Papai, manda bênção, e papai está dizendo: estou te mandando trabalho primeiro. Vai trabalhar primeiro. E ele está dizendo que esse homem que teme o Senhor, que anda nos caminhos, ele agora está trabalhando, está tendo fruto, mas de repente aparece uma esposa. A sua esposa, olha, o homem conseguiu, gente. E aí vai ter filhos também, e a história continua, e no final do verso, aliás, no final do Salmo, já mostra esse homem que começou no temor, trabalhando, tendo esposa, tendo filho, já está vendo o neto. Olha como é a vida de um homem de Deus. Quem já está vendo netos aqui? Netos. Oh, glória. Você já está vivendo essa bênção aí do verso 6. Amém, irmãos? Mas além disso, o texto mostra um outro retrato de família. Hoje, irmãos, a ideia de família está corrompida, está comprometida. Hoje as pessoas observam um tipo de aliança e classifica aquilo como família. Mas não tem como. Família é esposo, esposa, que gera filhos. Tem outra coisa para gerar filho. Por isso que o texto diz, ó, é o esposo que tem uma esposa e que gera filhos. Não adianta criar moda. Essa reportagem que Tárcia viu, mãe arrependida, eu fico pensando, se todas as mulheres começassem a entrar nesse tipo de movimento, a nossa raça estaria extinta em poucos anos. Como se gerariam filhos? Se toda mãe fosse ter mãe e se arrependesse depois? Ou aliás, para não se arrepender depois, não tivesse? Então está aqui a imagem, um retrato de uma família. Agora, mais do que isso, é bonitinho a gente tirar uma foto, uma selfie da nossa casa, todo mundo rindo para o Instagram, glória a Deus, aleluia. Mas e depois que o flash apaga e que a gente chega em casa, será que a gente permanece sorrindo? Olha o texto, a tua esposa, agora é para os varões. Cadê os varões casados? Aleluia. Cadê os varões que vão casar? Aleluia. Olha aí, a tua esposa não será uma amargurada dentro da casa, não. Não será uma infeliz dentro da casa. A tua esposa será como uma videira. Primeira coisa, irmãos, videira produz uva. A uva produz o vinho, que na Bíblia é símbolo de alegria. Então veja bem, aqui tem uma imagem de uma esposa feliz. Ela está no quarto, olha a imagem, está no interior da tua casa. Onde é que fica o quarto, irmãos? É na entrada da casa? Pode entrar pelo meu quarto aqui? Não, geralmente as nossas casas, o quarto do casal é o último da casa. Você passa pela sala, você passa pela copa, você passa pelo banheiro, para o quarto do filho, se tiver um outro quarto, agora o casal está lá no final. A tua esposa no interior da tua casa, isso mostra um lugar de intimidade. Essa mulher no interior da casa, ela vai ser uma pessoa feliz. Feliz com o que ela recebe, porque o interior da casa, o quarto, fala de um ambiente de intimidade. Aí você diz assim, pastor, mas
como assim? Algumas pessoas associam intimidade apenas com a intimidade física. Isso é uma parte importante do casamento. Amém ou não? Casados. Ih, Jesus, tem que voltar com os aliançados rápido. Para pôr fogo no altar. Agora não é só isso, irmão. Não é só isso. Não é só isso. E não é isso que traz necessariamente alegria no interior da nossa casa. Não é só isso que marca respeito e intimidade dentro da nossa casa. A esposa no interior da casa que é alegre, ela é alegre porque ela desfruta de outras coisas. Ela desfruta de diálogo. Você sabe que mulher fala mais do que homem, não sabe? Muito mais. Há uma necessidade, porque as mulheres têm mais palavras para dizer durante o dia do que o homem. Isso é comprovado, não sou eu que estou inventando, não. É comprovado cientificamente. O nosso estoque já acabou, o delas ainda está na metade. E a gente não dá isso para elas. Ouvido com qualidade. A gente ouve assistindo o jogo. Vai. Sim, claro. Não é isso. Que qualidade é essa? A parceria, bem, paixão. Eu preciso ir no supermercado. Você não foi ainda? Não, eu estou esperando você. Eu não. Você está doida, mulher? Você pirou? Eu não tenho tempo, não. Eu agora estou no descanso do guerreiro. Eu agora vou deitar nesse sofá e vou assistir a minha TV, e não me para de me encher o saco com esse negócio de supermercado. Agora, quando chega no interior da casa, está lá benzinho, bonitão. Irmãos, é muito mais do que a intimidade física. Tem todo um contexto de companheirismo, de afeto. Precisa a gente ser carinhoso. Cadê os machões aqui, ó, os guerreiros de Jesus? Cadê? Ih, Jesus. Antigamente a gente era melhor. Cadê os homens de Jesus aqui, ó? Amém. Irmãos, a gente não perde essa cara de leão porque a gente faz afeto na esposa, não. Não, pastor, isso é muita melosidade. O beijinho. Não é só naquele momento no interior da casa, não, irmão. É quando você está saindo, é pegar na mão, é sair junto, é dar afeto, é abraçar. Ei, não tem quarentena, distanciamento social na sua casa, não, irmão. Que a gente não pode abraçar, não. Pode, deve, e não precisa ser um abracinho rápido, não, demora. Irmão, tem coisa que a gente está deixando para trás. Cadê a alegria da esposa que não tem mais? Às vezes ela sai do interior da casa com a cara de amargura, e o marido é culpado. Nós somos culpados disso. Muitas vezes a culpa é nossa. Além disso, isso daí está mais para aliançado. Deixa para sexta-feira. Agora fala de filhos. Olha os filhos aqui, irmão. Os filhos são como rebentos de oliveira à roda da mesa. Nenhum está brigando. Pastor, existe esse lá perfeitão assim que nenhum filho briga? Não, irmão. Mas cadê o papai? O papai tem que estar à roda da mesa lá também. Se o papai não está à roda da mesa, os filhos estão lá sozinhos. E se estão lá sozinhos, não tem quem corrija. Não tem quem ponha a ordem na casa. Então o papai e a mamãe sentam ao redor da mesa. Os filhos estão ao redor da mesa. Eles não estão se degladiando. Se está na mesa, é lugar de se alimentar.
Mas mais do que isso, é lugar de comunhão, é lugar de olhar nos olhos. E Tássia falava hoje pela manhã de que esse símbolo da mesa tem se perdido. Porque hoje a gente pega o prato e vai para a frente da TV. A gente vai para o computador. A gente senta muitas vezes à mesa, mas com o celular ligado. E não dá nem tempo para ver quem está na mesa com a gente. Porque a gente está respondendo os nossos contatos. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de dividir ansiedades. É lugar de prazer. É lugar de despesa também. Mas isso faz parte daquele momento, os filhos ao redor da tua mesa. Talvez o horário seu seja bem diferente dos outros, mas que tenha um momento, irmão, nem que seja para um lanche rápido, para um cafezinho, mas um momento de sentar todo mundo lá, olhar um para os outros, fazer uma oração, quando está lá para comer. Agradecer por aquele momento, não é somente pelo que está à mesa, mas quem está conosco partilhando daquele momento. Irmãos, isso tem se perdido. A Bíblia continua a mesma. A Bíblia continua dando todas as dicas, a gente que muda as coisas e a gente culpa a nossa época. E para finalizar, eu quero fechar com o verso de número 5, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Eu encerro aqui, irmãos, porque ele faz uma menção, uma ligação da bênção, a bênção que é destinada à família, mas que ela procede de Sião. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Irmãos, o que era Sião? O que era o Monte Sião? O que tinha naquele monte? Era o templo do Senhor. O templo do Senhor era edificado no Monte Sião. Aí a gente faz um paralelo. A igreja de Cristo e a família tem uma ligação inseparável. Diga comigo, a minha família e a minha igreja estão ligadas uma à outra. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe desde Sião, desde o seu templo, para os nossos dias, desde a sua igreja. Isso significa dizer, irmãos, que há uma ligação da nossa casa com a igreja, sim. Há uma ligação que nos leva, irmãos, a entender o papel da igreja para com a nossa família. Isso deve nos levar, irmãos, à compreensão da nossa responsabilidade com a igreja também. Muitas vezes, irmãos, nós estamos privando a nossa família, nossos filhos. Eu já vi pais que colocam como castigo ir para a igreja, ou deixar de ir para a igreja. Filho, se você não obedecer, você não vai para a igreja hoje. Eu não estou entendendo. Se você fizer isso, você não vai para a igreja não, viu? Tira o celular. Tirar a igreja e achar que isso é forma de disciplina. É aí que tem que dizer, se você fizer isso, vai para a igreja. Aí vai para o gabinete também. Não coloca medo no seu filho não, viu? Mas, irmãos, a igreja faz parte. Como está a nossa assiduidade à igreja? Como está a nossa participação na igreja? Como está o nosso serviço na igreja? Será que os nossos filhos nos veem apenas como pessoas que vão quando querem, que servem quando querem, que saem muitas vezes de um culto falando mal de A, de B, de C? Será que esse ambiente de mesa muitas vezes é utilizado para a gente fazer algumas críticas sem justificativa alguma da nossa igreja? E às vezes a gente está criando um ambiente fermentado,
um ambiente tóxico dentro da nossa casa, sem entendermos que de Sião o Senhor nos abençoa. Muitas vezes esse ambiente aqui, queridos, ele não é a solução para os nossos problemas, mas o ambiente da igreja nos ajuda em muito como família. O ambiente da igreja é extremamente útil, é uma ferramenta indispensável para a nossa casa. E nós precisamos dar o valor que Sião tem, que a igreja tem, e saber que aqui, muitas vezes, o Senhor está abençoando a nossa casa. A partir desse ambiente, do que aqui é ministrado, ensinado, feito, mas que precisa ser praticado em casa, tudo isso faz parte de uma engrenagem de Deus para abençoar a nossa família. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Fique de pé, vamos orar.